Graça e paz. Quero gravar um vídeo neste momento falando um pouco a respeito do dia do Senhor. Hoje eu olho para uma igreja, vejo uma igreja tão despreparada para a volta do Senhor. Uma igreja que não presta atenção nos sinais e nem nos sintomas do tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo talvez os últimos segundos, né, antes do arrebatamento da igreja. E quem está preparado para esse dia? Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos nos preparando? Eu quero falar hoje um pouquinho a respeito do dia do Senhor. Eu quero ler um texto que está aqui em Hebreus 2, fala assim: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Nós temos ouvido, nesses últimos tempos, que Jesus já está às portas, que nós devemos nos preparar, que nós devemos buscar mais a presença de Deus, o conhecimento de Deus, estarmos, com fome e sede da palavra de Deus. Mas muito tem se preocupado com esse mundo, com as coisas desse mundo. E é hora de nós nos desapegarmos disso. Já é hora. Assim como Deus, Ele deu um tempo. O amor de Deus, ele é tão grande, mas tão grande, que Ele deu um tempo, Ele está nos dando um tempo de arrependimento, de conserto. Assim como Ele deu para o povo na época de Noé. Na época de Noé foi apregoando a palavra durante mais ou menos 100 anos, enquanto ele construía aquela arca. Todos foram avisados, mas ninguém deu ouvido. Da mesma forma, nós vemos que hoje, como o Senhor fala, seria como os dias de Noé, como nos dias de Ló. Ninguém na cidade, em Sodoma se salvou. Ninguém no dilúvio, a não ser Noé e sua família, se salvou. Então, o amor de Deus, ele é muito grande. Ele permite que nós sejamos avisados, Ele nos dá a oportunidade de conserto, Ele nos dá a oportunidade de voltar para Ele nos dá a oportunidade de vivermos uma vida não com os nossos preparados para partir dessa terra a qualquer momento, como a nação de Israel comeu a última Páscoa ali no Egito já, Deus falou para eles que eles se preparassem aquela Páscoa, já veio com seus lombos cingidos, com seus pés calçados, apressadamente, porque era hora deles ir embora. E eu vejo esse momento assim, muito, muito forte hoje. É hora de nós irmos embora. É hora da igreja ir embora. Mas a igreja está dormindo, infelizmente. Tantas pessoas preocupadas com as coisas dessa terra, com as coisas dessa vida. E aí é hora de nós nos apegarmos disso, porque a nossa vida é eterna, é com o Senhor. E aqui, tanto tempo, há quantos anos atrás, o escritor da carta aos Hebreus está nos alertando em relação a isso. Fala, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Será que nós temos nos desviado do evangelho verdadeiro e genuíno? E fala assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Não foi? Receberam a justa retribuição. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Ele está falando assim: olha, Deus não poupou o povo antediluviano. Deus não poupou os anjos que pecaram lá no céu, não. Eles foram derribados. Por que Deus vai poupar uma geração perversa como a nossa? E aí, as pessoas não sabem que o tamanho do amor de Deus, da longanimidade de Deus, da paciência de Deus. Deus é grande, Deus é absoluto, em amor, em misericórdia, em bondade, mas também em justiça.
Aí nós temos que entender que a justiça dele também é grande. E eu quero ler alguns textos que falam sobre esse dia do Senhor, sobre o dia do Senhor. E o primeiro texto que eu quero ler é um texto que está lá em Amós. Eu acho que Amós, ele fala de uma maneira assim, tão clara. Os profetas menores, as pessoas muitas não gostam de ler, não lê, é cheio de profecia. O que tem mais nesses livros são profecias e avisos da vinda do Senhor, da primeira vinda de Jesus, da segunda vinda do Senhor e da ira do Senhor também contra os pecadores, contra aqueles que não se têm oportunidade de conserto, mas não querem, preferem continuar no erro. Amós 5, versículo 18, fala assim, olha: ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós esse dia do Senhor? Esse dia será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão e encontrasse ele o urso. Ou como se entrando numa casa, sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, escuridão, sem que haja resplendor, sem que haja escape. Porque está falando, olha, se o homem escapar do leão, o urso vai pegar ele. Ou seja, ele vai fugir de uma situação menor e vai encontrar uma maior. E se ele entrar em casa, na casa vai ter uma cobra que vai picar ele. Então ele está falando assim, o dia do Senhor será de trevas e não de luz. O dia da ira do Senhor, ele será terrível. Ai daqueles que não se preparam para o arrebatamento da igreja. Ai daqueles que não se preparam e que vão ficar aí para viver esse dia da ira do Senhor. Outro texto que fala, Sofonias. Sofonias, né? Muitas pessoas não gostam muito desses profetas menores, mas eles são, como eu acabei de dizer, ricos demais em profecias. Sofonias 1, vou ler do verso 14 até o 18, fala assim: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. Se apressa muito, muito, amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombetas e de alarido contra as cidades fortificadas, contra as torres altas. E angustiarei os homens que andaram como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue será derramado como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. A ira do Senhor, ela será tão grande quanto o seu amor, porque é a justiça. Quando nós lemos o livro de Apocalipse e entendemos o livro de Apocalipse, que o livro de Apocalipse, ele começa, o juízo de Deus começa lá pela igreja, começa pelas 7 igrejas da Ásia, que representa a totalidade da igreja até hoje, e a pior de todas elas, não vou dizer a pior, mas a que nós vivemos hoje, Laodiceia, que é o que nós vemos tudo aí acontecer. Laodiceia fala assim: rica estou e enriquecida, de nada tenho falta. Aí Jesus vira para ela e fala assim: você não sabe que você é pobre, nu, cega, miserável, desgraçado, ou seja, sem a graça de Deus. É isso que Deus está falando para a igreja de hoje, para a igreja de Laodiceia. É uma igreja que está caçando poder, uma igreja que está caçando fama, uma igreja que está caçando dinheiro, uma igreja que está caçando dinheiro, uma igreja que não está preocupada em buscar a verdade de Deus, em proclamar a volta do Senhor. Porque Jesus fala lá, vocês sabem, está lá em Mateus, vocês sabem olhar para os céus e dizer se vai chover, se não vai chover, mas vocês não conhecem os sinais? Os que os discípulos perguntaram para ele: Senhor, quando será a sua volta e qual o sinal que vai haver no fim dos tempos?
sabe? Não é o fim do mundo, mas é o fim dos tempos, é o fim do governo do homem, para começar o governo de Deus. É o fim, sabe? E nós temos visto sinais. Deus fala lá em Apocalipse que, né, que o primeiro cavalo, que haveria um cavalo vermelho, traria guerra. Irmãos, quanto tempo nós vemos guerra? E não só os sinais, nós temos visto os sintomas. Porque o sinal quando você olha para o céu e vê uma nuvem preta, você diz, vai chover. É o sinal da chuva. Mas o sintoma dela é que quando ela cai, e aí acontece alagamento, acontece deslizamento de terra, acontece morte. São os sintomas. Nós temos visto sinais do tempo e nós temos visto sintomas dos tempos, que são guerras, fome, peste, escassez, e cada dia aumentando mais, mas nós não estamos prestando atenção em nada disso. Nós olhamos para o céu e falamos, vai chover, mas nós não olhamos para os sinais, nenhum sinal que Jesus falou. E aí, se nós não prestamos atenção nos sinais, nós não vamos saber, nós não vamos nos preparar. Os sinais estão aí, os sintomas estão aí, e o que nós temos feito? O que nós temos feito? Ou você está preocupado só com a sua vidinha secular, né? Não estou dizendo que enquanto nós estivermos aqui, nós temos que preocupar com ela. Mas a nossa vida espiritual, ela vem primeiro. Porque dela, tudo começa primeiro no mundo espiritual. É só preocupar em ter e descobrir, e esquecer quem você é, o ser. Se o seu nome vai estar escrito lá, se você no dia no dia que Jesus ele aparecer nos ares para arrebatar a sua igreja, você vai estar preparado? Porque não vai dar tempo de preparar não, viu, meu querido? Vai ser assim, ó, não abrir e fechar de olhos. Não vai dar tempo de se arrepender, não vai dar tempo de fazer conserto, não vai dar tempo não. Por isso, o preparo é hoje, é agora. O conserto é hoje, é agora. Não vai dar tempo não. E o dia do Senhor vai vir. Como todas as profecias, se você ver o vídeo o último vídeo que eu gravei sobre Zacarias, mostrei lá tanta profecia cumprida, tudo que foi profetizado em relação ao nascimento de Jesus, aonde seria a sua morte, a sua ressurreição, tudo aconteceu fielmente. Da maneira que foi profetizado, aconteceu. E o dia do Senhor também vai acontecer da mesma maneira. E será dia de trevas. Será dia em que as pessoas tentarão se esconder. Mas não vai ter como não. Isaías também falou desse dia. E quase todos os profetas falaram desse dia. Mas nós levamos em consideração isso? Não tem problema, né? A minha vidinha está muito boa, assim, do jeito que tá. Pois é. Esse dia vai chegar. Você querendo ou não. Você estando preparado ou não. Ele está para chegar. Fala assim, Isaías 2, vou ler o verso 19. Fala assim, então os homens entrarão nas cavernas das rochas, nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia o homem lançará as toupeiras e os morcegos, seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro que fizeram para diante deles se prostrarem. E entrarão nas fendas das rochas, nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abater terrivelmente a terra. Ou seja, a Bíblia nos adverte, Paulo nos adverte, Pedro nos adverte, porque lá em 2 Pedro 3, a partir do verso 10, ele fala desse dia do Senhor. Paulo fala em 2 Tessalonicenses também do dia do Senhor. Então, a Bíblia toda fala a respeito desse dia. E nós? Eu vou em algumas igrejas, eu vejo o povo assim tão alheio à palavra. Tem pessoas que é crente há tantos anos, que nunca leu a Bíblia toda, que não consegue abrir os livros da Bíblia. E aí você para e pensa assim, meu Deus, esse é o povo que se diz que é povo de Deus, mas que não conhece o Deus que eles falam que servem. Porque a gente só conhece Deus através da palavra de Deus. Aí não conhece a palavra e fala que conhece Deus.
não conhece as profecias, não sabe olhar os sinais, não consegue enxergar os sintomas que está aí, que está na cara para todo mundo ver. E aí vai aguardar, vai esperar, vai se preparar quando? Não vai ter tempo não, querido. É não abrir e fechar de olhos. Nada, nada. Quando o Senhor fizer esse rápido, porque arrebatamento significa rápido, sabe como que vai ser? Ninguém vai ver, não vai ser visível, nós não veremos. Quem for arrebatado não vai ver não, porque é piscar e fechar de olho. Ó, pisquei e fechei, acabou. Nada vai detectar, não vai ter nenhum aparelho no mundo que vai conseguir detectar de tão rápido que vai ser. Então, se você se diz crente, se você se diz servo do Senhor, comece a verificar os sinais, os sintomas, comece a conhecer o seu Deus, comece a ler a palavra, comece a se comprometer com a palavra, comece a se comprometer com essa palavra. Porque ser crente não é só ir na igreja uma vez por semana, não. Ser crente não é só sentar num banco de igreja, não. Ser crente é conhecer o seu Deus. É conhecer o Deus que você serve. E para finalizar, eu vou ler esse 2 Tessalonicenses. Vamos achar aqui, 2 Tessalonicenses 3. Desculpa, 2 Tessalonicenses 1, versículo 6. Fala assim: se de fato é justo diante de Deus que deem paga a tribulação aos que vos atribulam. E vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança os que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Portanto, o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Senhor Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os apóstolos se preocuparam com esse grande dia. Os profetas se preocuparam com esse grande dia. E a igreja? Tem se preocupado? Tem se preparado? Você tem se preparado? Porque o dia do Senhor virá. E quando nós lemos Apocalipse, nós vemos o seguinte, que esse dia é um dia de resposta à oração de todos os santos. É onde Deus vai trazer a justiça. Deus vai fazer justiça a todos aqueles que não quiseram, que desprezaram a sua palavra, que desprezaram, né, aquilo que Ele tem nos oferecido de graça, que é a salvação, que é de graça para nós, mas custou um preço, né? Custou um preço caro, um preço de sangue do Senhor Jesus Cristo. Custou um preço caro. Mas aí nós não conhecemos o nosso Deus. Nós não conhecemos os sinais, nós não conhecemos os sintomas. E aí? É tempo de se preparar. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Ou se não, fica aí para o dia da vingança, para o dia do Senhor. Você escolhe. Deus não obriga ninguém a nada. Deus só apenas nos dá 2 caminhos a seguir. Que possamos fazer a melhor escolha. Que Deus te abençoe e que você se comprometa mais com Ele e com a palavra dele. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida.